Houve um tempo em que não existia medo, um tempo em que não havia culpa, vergonha ou dor. Um tempo em que o ser humano caminhava com Deus sem precisar se esconder. Esse tempo foi no princípio, no lugar que conhecemos como o Jardim do Éden. Deus havia criado tudo com perfeição. O mundo era bom. A criação vivia em total harmonia. Adão e Eva estavam cercados por beleza, abundância e uma paz que hoje mal conseguimos imaginar. Nada lhes faltava. Não havia escassez, não havia ameaça, nem a sombra da morte. E acima de tudo, havia comunhão. Deus falava com o homem. O homem ouvia a voz de Deus. Não existia distância entre o Criador e a criatura. O coração humano ainda não conhecia o peso do erro, mas essa história perfeita estava prestes a ser quebrada. No centro do Éden, Deus havia colocado duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira representava a vida eterna na presença de Deus. A segunda representava um limite. Deus foi muito claro com Adão. Ele podia comer de todas as árvores do jardim, sem exceção, exceto uma. Apenas uma. A ordem era: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Isso não era uma proibição arbitrária. Era, na verdade, um convite à confiança. Deus estava dizendo: confie em mim. Eu sei o que é melhor para você. A obediência era o caminho da vida. A desobediência abriria uma porta que jamais poderia ser fechada. E então surge a serpente, mais astuta que todos os animais do campo. Ela não chega gritando, não impõe nada. Ela sussurra. O inimigo nunca começa com uma negação direta, mas com uma dúvida sutil. Foi isso mesmo que Deus disse? A pergunta parecia simples, quase inocente, mas por trás dela havia veneno. A serpente plantou a suspeita de que Deus estava escondendo algo, de que ele não era tão bom quanto parecia ser. Eva respondeu, repetindo o mandamento de Deus. Mas naquele instante, a semente da dúvida já havia sido lançada em seu coração. Então a serpente avançou, com ousadia: certamente não morrereis. Era a primeira mentira. E continuou: Deus sabe que, no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O pecado foi apresentado como crescimento, a desobediência como liberdade, o limite de Deus como opress. O ser humano foi seduzido pela ideia de ser seu próprio Deus. Eva olhou para o fruto. Ele era agradável aos olhos, desejável, parecia bom. A tentação não estava apenas no fruto, mas na promessa de autonomia, de controle. Ela tomou do fruto, comeu e nada aconteceu. Imediatamente. Então ela deu também a Adão, que estava com ela. E ele comeu. Não houve trovão. Não houve terremoto. O céu não caiu. Mas algo invisível e irreversível aconteceu naquele instante. O pecado entrou no mundo. Os olhos de ambos se abriram, mas não como eles esperavam. Eles não se tornaram deuses. Eles se tornaram conscientes da própria nudez. Pela primeira vez na história, sentiram vergonha. Pela primeira vez sentiram medo. Aquilo que antes era pureza, agora parecia exposição. Aquilo que antes era liberdade, agora se tornou desconforto. Eles costuraram folhas de figueira para cobrir o corpo, tentando esconder o efeito do erro com as próprias mãos. Mas o problema não estava no corpo, estava no coração. Ao cair da tarde, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim. Antes, esse som era motivo de alegria. Agora, tornou-se motivo de pavor. Eles se esconderam entre as árvores. O homem, que foi criado para caminhar com Deus, agora fugia dele. Então Deus chamou: Adão, onde estás? Deus não fez essa pergunta porque não sabia onde Adão estava. Ele perguntou porque queria que o homem percebesse onde havia chegado por sua própria escolha. Adão respondeu com medo. Confessou que estava nu. Deus perguntou quem lhe havia dito isso. E então veio a revelação da desobediência. Quando confrontado, Adão culpou Eva. Eva, por sua vez, culpou a serpente. O pecado
não apenas separou o homem de Deus, mas também separou os seres humanos entre si. A harmonia foi quebrada. O amor deu lugar à acusação. A responsabilidade foi substituída pela transferência de culpa. O mundo nunca mais seria o mesmo. Deus então pronunciou as consequências. A serpente foi amaldiçoada. A mulher enfrentaria dores. O homem trabalharia com suor e esforço. A terra, que antes era cooperativa, agora resistiria ao seu trabalho. O sofrimento entrou na experiência humana, e a morte passou a ser uma realidade inevitável. Mas no meio do juízo, Deus falou algo extraordinário, uma promessa de esperança. Ao falar com a serpente, Deus declarou que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria sua cabeça. Mesmo sendo ferido no processo, esse descendente venceria. Essa foi a primeira promessa de um redentor. No exato momento em que o pecado entrou no mundo, Deus anunciou que ele não teria a palavra final. A queda não pegou Deus de surpresa. O plano de redenção já estava em movimento desde a eternidade. Antes de expulsar o homem do jardim, Deus fez algo profundamente significativo. Ele vestiu Adão e Eva com roupas feitas de pele. Para que isso acontecesse, um animal precisou morrer. Foi o primeiro sacrifício, um sinal de que o pecado exige um preço, mas também de que Deus, em sua graça, cobre a vergonha humana. Então, para que o homem não comesse da árvore da vida em seu estado de pecado e vivesse eternamente separado de Deus, ele o retirou do Éden. Colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho. Isso não foi apenas uma expulsão, foi um ato de misericórdia. A humanidade perdeu o jardim, perdeu a comunhão plena, perdeu a inocência, mas não perdeu a esperança. Desde aquele dia, a história humana se tornou uma busca por retorno, um clamor por reconciliação, um anseio por redenção. A queda explica por que há dor, injustiça e morte no mundo, mas também aponta para algo muito maior. Deus não abandonou a sua criação. O mesmo Deus que chamou Adão pelo nome no jardim, continua chamando a humanidade hoje. E a promessa feita no Éden se cumpriria séculos depois, quando um Redentor pisaria na terra, não para condenar, mas para salvar. A queda do homem não é apenas um evento antigo, é um espelho do nosso presente. Todos os dias cada um de nós encara a mesma escolha fundamental: confiar em Deus ou tentar ser nosso próprio Senhor. O pecado separa, mas a graça aproxima. O Éden foi perdido, mas a redenção foi prometida. E Deus continua trabalhando para restaurar aquilo que foi quebrado. Porque mesmo depois da queda, o amor de Deus nunca caiu. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou você, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de queda, mas também de uma esperança que nunca morre. Até a próxima!